Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, as páginas também no Facebook, né? Convido você a seguir, curtir, compartilhar, comentar, jogar na sua página pessoal. Você que também está aqui no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Mas a gente não teria motivos para like, para, comemorar nada. Tivemos um domingo não só de derrota do Flamengo no Fla-Flu, como de derrota da humanidade num todo. Eu fico impressionado como hoje a gente ir no estádio de futebol, a gente se arrisca em todos os sentidos. Aonde vai parar isso? Essa sociedade do ódio, essa disseminação do ódio, né? O ato de racismo contra o Gabigol foi mais um dos episódios que deixam a gente completamente decepcionado. Chamaram o Gabigol de macaco. Aí teve gente até que publicou que tinha a impressão que tinha ouvido ele. Impressão? Ele foi chamado. Nem impressão, não, ele foi chamado, né? Aí a gente teve o Fluminense também, a Ferge lamentando o caso e afirmando que o caso será investigado. A Ferge prega a igualdade, o respeito e lamenta e repudia as ofensas dirigidas ao atleta Gabriel Barbosa do Flamengo. A competência para avaliar o caso é do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Racismo não, gente. Não há mais espaço para isso. Não há mais espaço para homofobia. Não há mais espaço para nada disso. A gente tem também que registrar que tem música, tanto dos torcedores do Fluminense, Vasco e Botafogo, contra a torcida do Flamengo, com cânticos homofóbicos, né? E por parte do Flamengo também, isso se tornou normal nos estádios. Só que o que era antes normal, hoje não é mais aceitável. Hoje é crime, hoje não pode. Então, além de toda a violência que a gente vê nos estádios, isso não pode mais acontecer. E ontem, inclusive, para completar, eu não sei quem era, eu não consigo ver nas imagens, não dá para ter uma definição de quem foi que fez aquilo. A Marion, né, que é conselheira do Flamengo, Marion Kaplan, ela compartilhou um vídeo no Twitter de um torcedor, ou eu não sei, um segurança, eu não sei o que é, não sei quem é, apontando uma arma para torcedores na arquibancada. Na arquibancada eram torcedores do Fluminense até naquele local. Então isso tudo mostra para vocês, não é, o Fluminense... Cara, o Flamengo, para ser campeão, ele tem que jogar bola. Ele não tem que esperar que o Fluminense seja punido para perder pontos e tudo. Não. E da mesma forma, o Fluminense não depende do Flamengo ser punido. A questão é aonde isso tudo está chegando. O que está se tornando o prazer de assistir futebol? Violência? Agressão? É isso que está se tornando o futebol? Mas do jeito que está, infelizmente, não dá mais, né? O Fluminense publicou também uma nota falando: o Fluminense informa que está apurando o episódio em que o torcedor supostamente teria dirigido palavras racistas ao atacante Gabriel Barbosa ao final da partida deste domingo. Além disso, o Flu também deixou claro que não tolera qualquer tipo de preconceito, carregando com muito orgulho o lema time de todos. Não, mas aí, outra coisa que aconteceu, a torcida de vocês, e com o mosaico que vocês autorizaram, orgulho de não ser como vocês, né? Teve aquele mosaico. Então tem que partir também das diretorias. Vocês autorizaram aquele mosaico, causando divisão. Vocês autorizaram aquele mosaico, né? Aí eles falam que o próprio autor da divulgação do vídeo diz que teve a impressão, sem certeza, de ter ouvido supostas ofensas, e neste sentido o Fluminense informa que está buscando as imagens do estádio a fim de auxiliar na apuração. Mas peraí, ela já respondeu vocês, dizendo que ela não falou nada de impressão. Foi a Isabelle Costa, da S1 Live. Ela fala claramente
claramente que ela, quando chegou no local com mais silêncio, depois daquele, né, da barulhada do estádio, dos torcedores, ela foi ouvir com calma, em silêncio, e ela percebeu perfeitamente, como qualquer um percebe, o cara falando macaco, várias vezes. Bem, repúdio total para esse ato aí racista e outros mais que estão acontecendo nos estádios. A gente vai trazer uma informação importante que o Globo Esporte publicou agora nessa manhã, que o Flamengo, apesar de estar na Europa, a gente falou para vocês que eles estavam em São Paulo buscando zagueiro, com reuniões com empresários, né? Aí foi falado em Léo Ortiz, o valor do Léo Ortiz é muito alto, e aí, na verdade, o zagueiro do Bragantino que o Flamengo estava contratando era o Fabrício Bruno, tá? O Flamengo aí tem conversas adiantadas com o Bragantino, e aí vai pagar a multa rescisória de 2,5 milhões de euros, 15 milhões de reais, e vai assinar com o zagueiro até o fim de 2025. É um zagueiro aí de 25 anos, tá no Bragantino desde 2020, tem 82 jogos, 3 gols marcados, e é um dos capitães aí ao lado do companheiro aí, Léo Ortiz, né? A gente teve aí também pelo Cruzeiro, ele foi revelado no Cruzeiro, né? Defendeu ainda a Chapecoense em 2 temporadas, e com essa questão da urgência aí do Flamengo, o nome foi aprovado pela comissão técnica e deve ser acertada aí a negociação a qualquer momento, tá? Então o Flamengo pode anunciar aí a contratação desse zagueiro do futebol brasileiro. Mauro César Pereira tinha trazido em primeira mão que o Flamengo talvez contratasse um zagueiro no mercado brasileiro. A gente tinha falado que o Flamengo tinha reuniões com o pessoal do Bragantino em São Paulo e que poderia pintar um zagueiro. A gente, claro, né, o que tinha chegado pra gente era Léo Ortiz, mas não, era o outro zagueiro, companheiro do Léo Ortiz, o Fabrício Bruno, né? A gente sabe aí que é um bom zagueiro, né, que atua no Bragantino, que teve passagens então pelo Cruzeiro, Chapecoense. Os dirigentes do Flamengo seguem em Londres e hoje devem ter aí reunião para a contratação do Andreas Pereira, em definitivo, né? E muitos torcedores até contestando pela participação que ele teve ontem. É óbvio, né, que o Andreas vai ter uma resistência da torcida após o que aconteceu lá em Montevidéu. A gente também teve o Paulo Souza, né? Após a derrota, a gente falou ontem, ele enfatizando os problemas do Flamengo, ele falando que no segundo tempo foi diferente, tivemos menos intensidade e menos qualidade do que no começo do jogo. Com as mudanças o time perdeu identidade, alguns jogadores não entenderam o que era para ser feito e o que eu pedi. O nosso gol anulado, a gente estava para tomar uma decisão sobre o Pedro, foi um segundo tempo diferente. Inclusive vocês estão vendo imagens aí, né? Imagens do momento que ele, quando o Vitinho também, né, é expulso, aí que ele toma na verdade a decisão de não colocar mais o Pedro. E aí os torcedores do Flamengo, né, estão pedindo demais o Pedro titular. Os comentários a quantidade, vocês não têm noção da quantidade de comentários. Até você pode comentar aqui também, independente se o Gabigol continua no time ou não, mas os comentários são esses. A torcida do Flamengo quer o Pedro titular, cobra o Pedro titular. O torcedor, são muitos comentários do torcedor assim: olha, o Pedro vai encher o saco, o Pedro vai querer pedir para sair do Flamengo, o Pedro não vai aguentar mais ficar na reserva. Vocês viram a imagem, ele vai lá e avisa o Pedro: o Vitinho foi expulso, você não vai mais entrar, e coloca o Lázaro. E o torcedor não consegue entender essa opção, né, dele colocar o Lázaro e não colocar o Pedro. Ele fala que foi um segundo tempo diferente, um time que aconteceu como no último ano, desorganizado. Então a gente sabe aí que o torcedor do Flamengo quer ver o Pedro, né, titular, cobra isso. E também, né, tiveram cobranças com relação ao Andreas, que saiu vaiado, e ao Diego Ribas, que também saiu vaiado, né? E a gente teve um comentário do André Rocha no All Sport, né, na live do All Sport, que ele falou o seguinte: o Diego não dá, jogou muito mal, poderia até ter sido expulso se o árbitro não fosse tão fraco, não produziu nada e não toca uma bola de primeira para frente. Pode estar bem fisicamente, é uma liderança,
mas não dá mais para jogar futebol de alto nível. Não cabe mais no futebol atual. O André Rocha, do UOL, comentando. O Renato Maurício Prado, que também tem seu canal aqui no YouTube, falou que o Diego é um ex-jogador em atividade. Não dá mais. Ele só pega a bola e fica procurando uma falta para cavar. Não dá seguimento a nada. E eu tive um grande amigo, o Derek Rabelo, que é surfista, né? É deficiente visual, é surfista de ondas gigantes. Um rapaz joga, porra, arrebenta. Mas ele acompanha os jogos escutando. Ele já foi comigo no estádio, tem uma matéria que eu fiz aqui com ele. E o Derek falou o seguinte: o que preocupa ele foi o Paulo Souza ter defendido o Diego e criticado o Marinho. Segunda coletiva que o Paulo Souza critica o Marinho. E primeiro jogo do Diego, o Diego não vai bem e ele defende o Diego. E aí ele fica preocupado, né, com essa questão aí da chegada do Paulo Souza, o né, início de trabalho e esse vestiário aí, né? E vamos voltar aqui pro mercado da bola, senão a gente vai ficar falando desse jogo aí o tempo todo e isso aí enche o saco. Já cansei. Esse jogo de ontem foi brincadeira. O Braz e o Spindle, segundo o Renato Maurício Prado, estão na Europa oferecendo uma fortuna para comprar o Andreas, o Cebolinha. E cadê os zagueiros? A zaga do Flamengo é de criar calafrios, é de dar calafrios. Gustavo Henrique é horroroso, levou um baile do Luiz Henrique. E o Flamengo não contrata um zagueiro. Está brincando de fazer futebol. Aí, rapidamente, né, após essas críticas ontem, de muitos torcedores, inclusive da gente, do que aconteceu ontem, sistema defensivo e tudo mais, o Flamengo já está adiantando a contratação de um zagueiro, né? Tem que trazer mais um da Europa e goleiro também. O Renato Maurício Prado fala também, precisa de zagueiros e um goleiro. Porque Diego Alves já se viu que não dá, tem que trazer um goleiro para ser titular e preparar o Hugo para o futuro, que não está pronto e ainda falha. Ele está falando do Diego Alves porque o Diego Alves fica muito fora. Precisa de um goleiro confiável e que saiba jogar bem com os pés. E nada disso o Flamengo fala em contratar. A torcida está grilada e eu também estou. Pagar esse dinheiro todo pelo Andrés, quando o time precisa de zagueiro, de goleiro, eu não entendo. Entra na questão, o Renato, não sei se vai chegar em você esse vídeo, entra na questão que é a seguinte: o torcedor já tem uma predisposição para ter uma cobrança grande com o Andreas Pereira. Ele vai ter que jogar 10 vezes mais do que qualquer outro jogador que chegasse para a posição dele. A pressão em cima dele é absurda. Qualquer erro dele é multiplicado por 20, por 10. E ontem, por exemplo, ele já saiu vaiado. O Flamengo é como se estivesse encaminhando a contratação lembra do Carlos Eduardo? Pois é. Porque você sabe que, né, Carlos Eduardo tinha nome e tudo mais e não deu certo no Flamengo. E a gente sabe do potencial do Andreas, é um excelente jogador, mas teve aquele episódio e ontem, como eu falei, já saiu vaiado. É preocupante o Flamengo gastando tanto nessa posição, realmente, tendo tantas necessidades aí, mas a notícia boa é a chegada aí do Fabrício Bruno. E apesar dos pesares de o Flamengo está contratando atacante e tudo mais, a gente vai trazer aqui a notícia aí que o Diário do Fla publicou como exclusiva, tá? Que um youtuber do Flamengo, o Gustavo Henrique Dando Choque, afirma de um acerto próximo do Flamengo com o Cebolinha. Segundo ele, o Cebolinha vai chegar. Ele afirma, o Cebolinha vai chegar. O Flamengo quer acertar com o Benfica uma condição que seria diferente dos moldes que normalmente acontece. Por exemplo, Thiago Maia, o rubro-negro, pagou o empréstimo com opção de compra do jogador. Agora, o que o clube propõe ao Benfica pelo Cebolinha é tecnicamente um empréstimo. Aquilo que a gente já trouxe aqui, né? O empréstimo monetizado, 1,5 milhão de euros, depois abate do valor total do Cebolinha. O Flamengo tentando diminuir esse valor do Cebolinha para 14, 15 milhões de euros. A compra de uma parte do Cebolinha, deixando o Benfica ainda com um percentual para o futuro. E o Flamengo negociando isso aí, porque o Benfica queria 20 milhões de euros pelo Cebolinha. Então, o Dando Choque, do canal Gustavo Henrique Dando Choque, ele falando que o Andreas Pereira vai chegar. Vai chegar. Então, a gente está aí também na expectativa
E o Júlio Miguel Neto tinha trazido ontem até em primeira mão que o Márcio Cruz é um dos agentes aí do jogador, é o que cuida mais próximo da carreira dele. O Bertolucci também fecha negócios, mas o Márcio Cruz, que é o agente do jogador, está viajando para a Europa para ajudar aí na finalização das negociações, né? Então é muito importante a gente ter aí as informações sempre para vocês aí completas, o Júlio, o pessoal trazendo aí, todo mundo trazendo muita informação com relação ao mercado da bola para vocês. A gente tem também que falar com vocês sobre o basquete do Flamengo, que está prestes aí nas vésperas do Mundial, né? A gente vai ter o nosso Mundial aí, a chance de conquistar o Mundial de Clubes, depois de a gente ter conquistado a Liga das Américas. O nosso capitão, né, o veterano Olivinha, ele mostrando foco, aí olha o que ele comentou: agora é o Mundial, hein? Agora é o Mundial, hein? Vamos buscar lá no Egito, vamos com tudo, né? O Olivinha aí, confiante aí na postagem do Flamengo aí também, no time Flamengo. O Flamengo aí que vai entrar em quadra na próxima sexta-feira, dia 11, contra o time B do Orlando Magic, né? O Lakeland Magic dos Estados Unidos, pela semifinal, né? E vencendo, o Flamengo se classifica para a decisão, que vai ser na verdade tem um confronto antes entre o São Pablo Burgos da Espanha e o Zamalek do Egito, tá? Então deve ser, né? Afinal, se o Flamengo passar do Lakeland Magic, deve ser contra o São Pablo Burgos, né? Então o Flamengo aí buscando o bicampeonato mundial. O Flamengo tinha vencido o Maccabi Tel Aviv, né, de Israel, 2014. Eu tava lá, tem vídeo aqui no canal. 2014, 28 de setembro de 2014, o Flamengo venceu aí o Maccabi Tel Aviv, 90-77, 13 pontos de vantagem. Bem, a gente então agradece aí a audiência de vocês. Muito obrigado aí por estarem sempre aqui acompanhando o nosso canal. Eu convido você a garantir presença na Copa do Mundo 2022 com a Outsider Tours, link no Facebook, na descrição do Facebook e também no comentário fixado do YouTube. E, claro, convido você também a ter desconto de 5% nas lojas oficiais do Flamengo, loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br, utilizando o cupom PAPA. PAPA, PAPA, 5% de desconto somente nas lojas online. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, não esquece não, valeu!